E aí, pessoal, tudo certo? Sará trazendo para vocês então mais uma aula, agora a aula 23. A gente acabou artrópodes na outra semana. Essa semana a gente vai para os moluscos, né? O filo molusca, um filo que tem uma importância muito importante econômica aqui em Santa Catarina, né? A gente tem o estado com o maior produtor de moluscos, de mexilhões do Brasil, então entra na questão financeira também aqui. Aí, obviamente, envolve também um pouco de ecologia, como a gente vai ter que trabalhar, né? O filo molusco tem esse nome por quê? Molos significa corpo mole, então são animais que têm esse corpo molenga, né? Apesar de ter uma característica bem marcante, que é a presença da concha, né? Não são todos, mas muitos vão apresentar. Outra coisa interessante é que esse corpo é mole porque ele se sustenta muito bem no ambiente aquoso, então a grande maioria é aquática, mas existem terrestres, existem animais muito importantes no ambiente terrestre, por isso que a gente vai ter que destacar esses grupos aqui também de terrestre também, certo? Bom, os moluscos têm algumas características embrionárias que vocês já conhecem, são animais triblásticos, esquizocelomados, protostômios e poneiros com simetria bilateral. Todas essas características são iguais ao que a gente trabalhou com os anerídeos e com os artrópodos. São os três filhos irmãos que têm o mesmo tipo de padrão de desenvolvimento embrionário. Isso é muito importante porque a gente consegue colocar eles como um grupo mais semelhante. E aí as características fisiológicas a gente vai poder comparar direitinho, certo? Então a gente vai dar ênfase no seguinte, a gente vai trabalhar a fisiologia do grupo, né? As características fisiológicas, demarcando algumas características mais clássicas de algumas classes, né? Por fim, a gente vai então para as classes mais importantes. Vamos citar outras também, mas as três mais importantes, onde nós vamos entrar com a anatomia de cada uma e também, no fim, a gente vai trabalhar com a reprodução, certo? Então, vem comigo, olha só, vamos trabalhar com a parte da fisiologia. A gente começa, então, o primeiro aspecto aqui da fisiologia, que é com o sistema tegumentar, com uma estrutura chamada de manto. O manto é uma estrutura que cobre o corpo aqui dos moluscos. É a sua pele de revestimento, uma estrutura de revestimento, que pode ser uniestratificada, ou seja, apresentar somente uma camada de células, ou pode ser pluriestratificada. Isso vai depender do quê? Do tamanho do ser vivo ao qual nós estamos falando, certo? Então, animais maiores, menores, isso aí acaba invertendo um pouco. Se vocês olharem essa imagem aqui comigo, dá para ver direitinho, né? Apesar de que vou apagar a luz rapidinho aqui para ficar melhor. Mas olha só, aqui na outra não dá, tá tudo espentelhada, né? Mas essa vieira dá para ver direitinho. Se vocês notarem, existe uma membrana associada aqui diretamente à concha, estão vendo? Esta membrana associada à concha é o que a gente chama de manto. Então, para quem já comeu mexilhões como ostra, marisco, muitas vezes a gente abre o animal e a gente vê aquela pelezinha grudada na concha, né? Então, essa pelezinha grudada é o manto. Tá? Quando a gente come lula, aqueles anelzinhos de lula milanesa na praia com a cerveja, que saudade, então, aquela estrutura é o manto do animal também. Tá? Então, olha só aqui no quadro, vem comigo para a gente entender melhor como é que funciona esse papel do manto no corpo dos animais, ó. Então, se a gente faz aqui o recorte da lula, a gente faz o recorte dessa parte e aumenta aqui. Então, eu estou gerando um aumento para ficar mais fácil. Essa parte de revestimento aqui é o manto. O manto, ele apresenta pontos de entrada e saída de água chamados de sifões. Então, a gente tem o sifão inalante, aquele que entra, e o sifão exalante, aquele que expulsa a água. Então, o que acontece é o seguinte, a água vai entrar por esse canal do sifão. Estão vendo? A água está aqui. E ela vai entrar aqui pelo sifão. Ela vai entrar dentro dessa cavidade, que a gente dá o nome de cavidade paleal. A cavidade paleal é a cavidade que fica sendo formada entre as vísceras do animal e entre o manto. Essa região é uma região de água circulante, onde a água vai circular e depois ela vai acabar saindo pelo sifão exalante, tá vendo? O que acontece é o seguinte, com a água circulante aqui, ela vai fazer meio que um tipo de sistema de trocas. Aqui vai entrar água oxigenada e nas vísceras nós temos as brânquias. Então a troca gasosa acontece dentro da cavidade paleal, certo? Depois disso ainda vai retirar o excesso de excretas que são lançados para a cavidade a partir dos nefrídeos que a gente vai comentar daqui a pouco e sai pelos sifões. É muito comum em alguns animais, principalmente os mexilhões, eles lançarem os gametas para a cavidade paleal e dali os gametas são lançados pelo sifão também. Então a gente vê a importância dessa cavidade no papel aqui do corpo do animal. Agora é interessante também esse espaço pelo seguinte, se por acaso um corpo estranho ele entrar em contato aqui com o manto, o que o manto vai fazer? O manto vai se modificar, sofrendo uma invaginação,
certo? E esse corpo estranho vem para cá, e depois o que acontece? Ele acaba sendo circundado, ele acaba sendo circulado aqui por uma secreção que dá origem ao que a gente conhece como pérola. Então a pérola é importante ela ser formada no manto para que ela não entre em contato com as vísceras. É um mecanismo de proteção que os animais apresentam aqui, caso de mexilhões e alguns gastrópodes, alguns tipos de caramujos podem fazer isso também. Mas geralmente a gente associa a ostra, né? Então o animal faz esse tipo de circulação aqui, de invaginação sobre essa substância, e aí acaba formando então a pérola, que é esse corpo estranho, formado de nácar, que é a substância então ali de composição da pérola, certo? Além disso, o manto vai secretar para fora também ali o quê? Vai secretar a concha, né? E aí a concha é formada por cima do manto. Então o manto vai facilitar o sistema de trocas, o manto serve como proteção, o manto pode produzir muco para poder gerar locomoção, o manto vai ainda formar a pérola e a concha, né? Então estrutura extremamente importante do sistema tegumentar aqui então dos moluscos, certo? Perfeito. Passando então o sistema tegumentar, a gente pode ir para o sistema digestório, que é do tipo completo, ou seja, o animal tem boca e ânus. Além disso, eles apresentam um órgão que a gente viu na aula passada, quando falamos ali dos artrópodes, dos crustáceos, o hepatopâncreas, né? O órgão hepático e pancreático ao mesmo tempo, numa estrutura só, que auxilia bastante no sistema digestório dos moluscos. Por fim, nós temos ainda a rádula. A rádula é uma língua denteada, uma expansão da faringe que o animal utiliza para alimentação. Se vocês notarem aqui nessa imagem, vocês vão conseguir ver direitinho como é que a rádula funciona. Olha só. A gente tem aqui, então, um caramujo. Este caramujo está num aquário e aqui a gente consegue ver as algas presas ao aquário. Ele se alimenta dessas algas. Então, o que ele faz? Ele chega junto do vidro e expande essa língua toda denteada aqui, ó. Esta língua denteada, então, é a famosa rádula, tá? Que o animal vai raspando para poder se alimentar, certo? Os mexilhões não apresentam a rádula, porque mexilhão não tem cabeça. Como é que o animal vai ter língua se não tem cabeça? Então eles não apresentam a rádula, certo? Todos os outros grupos vão apresentar. Inclusive alguns podem apresentar algo a mais, que é o caso aqui desse animal, onde nós estamos vendo aqui um bico, estão vendo? Eu sei que é uma imagem meio estranha de entender, mas pensa no bico de papagaio, tá? Onde tem um lado aqui, outro aqui, ele faz esse movimento. Essa boca enorme é de uma lula gigante. Existem dois grupos de lulas gigantes, as chamadas gigantes, tradicionalmente conhecidas, mas também temos a chamada lula colossal. A lula gigante é uma lula muito grande, a colossal é ainda maior. Para ter uma ideia, a lula gigante tem ali animais que foram encontrados com 12, 13 metros de comprimento. Já a lula colossal já foi encontrada com 21 metros de comprimento. Imagina uma lula de 20 metros do tamanho da paeja que dá para fazer com a lula dessa, né? Então, um animal gigantesco encontrado em profundidades do oceano. Então, os maiores invertebrados do planeta, né, em questão de comprimento junto à sua biomassa, são os moluscos com esse tamanho absurdo que eles podem apresentar. Em comprimento, existem até quinidários muito maiores, tá? Mas em questão de biomassa e tudo, os moluscos são monstruosos nesse caso. Tá? Os animais que não têm rádula, que são os mexilhões, então vão se alimentar por filtração, é a alternativa que eles apresentam. Tá? Voltando aqui para o quadro, de novo acendendo a luz. A gente trabalha então aqui agora com o sistema respiratório. O sistema respiratório é bastante variado dentro aqui dos moluscos. Pode ser branquial, respiração cutânea ou respiração pulmonar. Obviamente, a respiração branquial é encontrada nos animais aquáticos, certo? Isso é bem claro, né? A grande maioria então dos moluscos tem respiração branquial. Por quê? Porque a grande maioria dos moluscos é de ambiente aquático, tá? Então isso é bastante importante para a gente destacar. Perfeito. Temos aqui animais que apresentam ainda respiração cutânea. O que é respiração cutânea mesmo? A gente viu lá no grupo dos anerídeos, né? Respiração cutânea são os animais que fazem troca pela pele e ela está associada diretamente ao sistema circulatório, tá? Não existe respiração cutânea para animais que não têm sistema circulatório. Então essa troca da pele com o sangue caracteriza então aqui esse tipo de respiração chamada respiração cutânea, encontrada nos moluscos terrestres, assim como a respiração pulmonar. Como é que funciona a respiração pulmonar? Bom, vem comigo nessa imagem aqui do quadro para explicar para vocês por que a gente coloca eles como animais que apresentam pulmões. Não são aqueles, grandes pulmões, mas dá para considerar pulmão sim. Então a gente tem aqui o exemplo desse molusco. Aqui, olha só, pessoal, essa parte aqui
é o manto. Aqui é o disco pedal que o animal usa para locomoção. Existe um espaço aqui, estão vendo? Esse espaço é uma cavidade. Adivinha o nome dessa cavidade? Sim, cavidade paleal, como a gente havia comentado. E nessa cavidade paleal vocês conseguem notar um monte de pelinhos, estão vendo? Esses pelinhos são nada mais do que brânquias. Então aqui a gente tem a respiração branquial desses animais, certo? Utiliza as brânquias então ali para poder fazer a troca gasosa. Ficou claro então a importância da cavidade paleal para a respiração? Perfeito, mas olha só aqui a gente tem um caracol. Nesse caracol a gente consegue ver uma cavidade aqui, que é a cavidade paleal. Existe um saco aqui produzido, uma vesícula extremamente vascularizada. Essa estrutura vascularizada é o pulmão do animal. Então o pulmão deles é um pulmão dentro da cavidade paleal que permite uma certa troca. Ah, mas é eficiente? Olha, não funciona, né? Não é lá, oh meu Deus, que respiratório, mas é ativo, funciona, então a gente pode colocar sim como respiração pulmonar, tá certo? Voltando aqui para o quadro branco. A gente trabalha então agora com o sistema circulatório. O sistema circulatório da maioria dos moluscos é do tipo aberto. O que é um sistema circulatório aberto? Aquele tem extravasamento do líquido transportado. Quando nós falamos de um molusco com o sistema circulatório aberto, ele apresenta hemolinfa. Hemolinfa é a substância de transporte quando o animal apresenta o sistema circulatório aberto. Quem tem sistema circulatório fechado, aí a gente passa a chamar de sangue, que é o que acontece com os cefalópodes. Quem são os cefalópodes? São os moluscos de grande porte. Polvo, lula, náutilus, esses animais têm o sistema circulatório fechado. Isso foi um processo selecionado ao longo do caminho, né? Por quê? Porque esses animais, então, ali apresentavam um tamanho maior e aqueles que tinham o sistema circulatório fechado conseguiriam sobreviver melhor. Então, foram selecionados ali enquanto aos animais com o sistema circulatório aberto, né? Por quê? Porque o sistema circulatório fechado, ele consegue circular por maior distância e maior velocidade. Então, o animal só vai poder crescer demasiadamente se ele tem o sistema circulatório fechado, tá? Para que a circulação aumente velocidade, pressão e tenha maior eficiência. Isso já caiu na prova da Federal de Santa Catarina, por exemplo, esse questionamento, já caiu na prova da UFPR, do Paraná. Esse tipo de questionamento cai em federais, porque é o questionamento sobre a fisiologia, como ela funciona e não qual é o nome dela. E isso pode aparecer nas provas, tá? Beleza. Continuando, a gente também tem aqui o sistema excretor. O sistema excretor dos dos moluscos, né, trabalha então com estruturas chamadas de nefrídeos, igual dos anelídeos, né? Existem até algumas ideias de pequenos rins já em alguns animais cefalópodes, tá? Mas são os nefrídeos a característica mais marcante. E obviamente a excreta é amônio. Nós estamos falando de animais de água, animais aquáticos, então obviamente a amônia é o principal produto do excreta. Mas espera aí, professor, tem animais terrestres do grupo? Tem. E eles podem mudar excreta? Podem. Existem alguns tipos de caracóis que fazem excreta de ácido úrico. Sim, aquela excreta que é mais concentrada, menos solúvel em água e é importante para animais que têm ovos terrestres. Então a gente pode encontrar esse tipo de excreta sim em alguns tipos de moluscos terrestres, certo? Continuando, a gente tem aqui o sistema nervoso deles, o sistema nervoso ganglionar, ou seja, apresenta gânglios nervosos, como a gente viu em artrópodes, como vimos em anelídeos, porém, no caso dos cefalópodes, nós encontramos o sistema nervoso cerebral. Isso quer dizer o quê? Que eles apresentam um sistema nervoso mais complexo. Tá? São animais que têm até uma certa inteligência, vamos dizer assim. Tá? E para a gente finalizar essa parte da fisiologia, a gente tem o sistema locomotor desses animais, onde temos animais com esqueleto muscular. Qual que é a diferença do esqueleto muscular para o esqueleto hidrostático? No esqueleto hidrostático que a gente trabalhou com o grupo dos anelídeos, o líquido era transportado na cavidade celomática e aí o deslocamento desse líquido gerava movimento. No caso dos moluscos, o líquido está inserido na musculatura. Então é o músculo que tem que gerar movimentação e não, no caso, a cavidade aquosa. Tá? Não que a musculatura do anelídeo não vai gerar o movimento, mas ela teria que contrair para expandir um corpo aquoso. Aqui a água está dentro do músculo. Então é o músculo que faz todo o trabalho. É bem mais eficiente. Porém, a metameria,
que já existiam alguns moluscos, até existem alguns moluscos raros, tá? Ela foi selecionada negativamente, por quê? Porque ela diminui a capacidade expansiva da musculatura. Então, os animais não metamerizados foram selecionados positivamente. Então, uma característica que esses animais não têm é a metameria. Então, é muito importante destacar, porque anerídeos e artrópodes apresentam, mas os moluscos não. Tá? E, por fim, claro, a presença da concha, como a gente já havia comentado, uma estrutura importante como proteção. Tá? Só que não esqueçam que as conchas elas têm muito carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, hoje em dia, tem um problema relacionado ao quê? A poluição com excesso de gás carbônico na atmosfera. Esse gás carbônico acaba entrando no oceano por questão de pressão de concentração. Isso faz, então, com que a gente tenha maior dissolução de gás carbônico na água. Maior dissolução de gás carbônico na água gera descalcificação. E aí a gente tem problema de animais pétreos, animais seres vivos, em geral pétreos, são seres que sofrem muito no ambiente aquoso. Vamos pegar, por exemplo, protozoários. Temos os radiolários e foraminíferos que apresentam uma estrutura calcária revertida no corpo deles. Eles perdem isso por causa dessa mudança de descalcificação. Temos as algas verdes, conhecidas como clorófitas, que algumas são pétreas, também perdem essa calcificação. Esponjas calcárias, os corais calcários, corais pétreos. Né? Temos aí também, além disso, os crustáceos que têm impregnação de carbonato de cálcio. Né? Temos o caso dos moluscos, os equinodermos, que a gente vai falar na semana que vem. Então, são exemplos aqui de seres que vão sofrer bastante, então, ali, por causa desse problema ambiental, dessa crise do gás carbônico dissolvido no oceano, certo? É um problema bastante sério. Bom, para a gente finalizar, então, aqui, essa ideia do sistema locomotor, da questão da presença concha e como ela influencia, e também da parte do sistema nervoso, eu vou mostrar para vocês um videozinho, tá? Rapidinho aqui, só para a gente ver. Só apagar a luz. Olha só, então a gente tem aqui um vídeo de um polvo, uma maneira interessante. Um polvo foi colocado aqui então no experimento num aquário lá em Barcelona. E eles vão mostrar a capacidade cognitiva que esses animais apresentam, que é bastante fascinante. Então eles pegaram ali um caranguejo, botaram num pote com a tampa de rosquear, um pote de vidro, todo perfurado, né, na tampinha. Não a ponto do polvo conseguir entrar pela tampa, mas para ele poder sentir o odor ali da presa. Então ele vê o caranguejo e ele tenta pegar esse caranguejo então ali dentro desse pote. Obviamente, ele tem um problema pelo vidro. O vidro não é uma coisa natural para o polvo, ele fica ali sem entender o que está acontecendo. Notem que o polvo, os olhos estão em cima, mas ele toca com a parte interna, né, do corpo. Por quê? Porque as ventosas do polvo, elas apresentam cada ventosinha, cada estrutura de se grudar ali, cerca de 10.000 terminações nervosas. Então, os olhos eficientes do polvo são, além dos olhos, os tentáculos também. Então, esse polvo ele vai usando essa sensibilidade dos tentáculos para tentar entender o que está acontecendo. Vai chegar agora esse próximo momento que vocês vão notar que ele vai conseguir colocar a ponta do tentáculo pelo buraco, estão vendo? E entra em contato com o caranguejo. Quando ele entra em contato com o caranguejo, ele pensa, opa, é ali por cima, tem que dar um jeito. Ele não vai conseguir entrar naquele buraquinho, mas ele vai tentar entender o mecanismo desse pote. Tá? Começa a trabalhar isso, começa a entender como é que funciona esse processo, e aí ele faz a parte mais espetacular, que é o quê? É simplesmente desenroscar a tampa e consegue pegar o caranguejo, certo? Se vocês fazem isso, dá um pote desse pro teu cachorro para ver o desespero. Não consegue abrir de jeito nenhum. Então a gente vê a capacidade cognitiva e aí entra a musculatura muito eficiente do polvo para poder fazer esse movimento, certo? Um outro fato interessante, como eu falei da questão da musculatura, os polvos não apresentam concha. Por não apresentarem concha, olha só que loucura. Vamos botar aqui mais para frente, tá? O polvo, por não apresentar concha, é muito flexível. Pessoal, a gente está vendo um polvo aqui de mais ou menos 1,5 m. Não é um polvo pequeno. Foi colocado no aquário com aqueles tubos de hamster, né? Estimulado, então, ali a fugir do aquário. O que esse polvo fez? Olha só, ele vai se dobrando e ele consegue, então, ali, mesmo muito grande, se dobrar e entrar numa estrutura muito menor do que o corpo dele.
A flexibilidade desses animais é surreal. Tá? Então, são os grandes escapistas. É muito difícil colocar um polvo no aquário, porque além de ser inteligente, ele é flexível, então ele escapa de qualquer jeito. Ele vai, claro, uma coisa meio claustrofóbica, mas vai conseguindo sair, ó. O tentáculo ajuda bastante, vai se desenrolando e vai saindo, né? Uma imagem bonita, né? Parece um dia ruim no banheiro, mas é o animal saindo, então ali mostrando essa capacidade de flexibilidade que o polvo apresenta, certo? Perfeito. Passando então aqui essa parte da locomoção e tudo mais, das características fisiológicas do grupo, a gente pode trabalhar então agora, voltando, a parte agora dos grupos de animais aqui, certo? A gente já tinha falado da pérola, né? E aí a gente pode falar então das classes, onde nós temos 5 classes para destacar, mas são 3 que a gente vai dar ênfase. Começando com a primeira classe, que é a classe gastrópoda. Gastro é barriga, poda é pé, ou seja, ele anda com a barriga, animal que anda se rastejando. Caracol, caramujo, lesma são os animais característicos aqui desse grupo, certo? São animais que apresentam então essa região aqui, que é chamada de pé, que é a parte basal que troca no solo. Temos aqui a cabeça do animal, onde temos os tentáculos orbitais que sustentam os olhos e tentáculos sensitivos ali na região da boca. E são animais que têm aqui o manto, que pode ser ou não coberto pela concha, certo? Onde a gente vai encontrar então as vísceras do animal, certo? Beleza. Então a gente tem aqui o exemplo mais clássico, que é o caracol. Esse aqui é um caramujo. Como é que eu sei que ele é um caramujo? Porque ele tem esse disquinho aqui, ó. Esse disco, o animal, quando ele se esconde na concha, ele fecha, bota uma portinha ali na entrada da concha para ninguém entrar. Além disso, é bom para reter água, para o animal poder respirar fora da água, caso ele fique num meio ambiente seco. Por exemplo, no espaço entre marés, ele ficou preso, não conseguiu seguir a maré, ele se fecha, guarda a água ali e fica utilizando o oxigênio dela até a maré voltar. Uma alternativa importante para animais que vivem no espaço entre marés, que é aquele espaço que a água vai e volta o tempo todo. Temos aqui ainda as lesmas. Pessoal, a lesma não é a mulher do caracol. A lesma não é um caracol que ainda não fez a concha. O caracol, ele nasce com a concha, ele a constrói. Se vocês olharem essa imagem aqui, ó, dá para ver as linhas de crescimento, estão vendo? Então a concha cresce com o animal. A lesma é um outro animal, um outro molusco que nunca apresenta concha, certo? A lesma pode ser terrestre, como essa, ou pode ser a lesma do mar, chamado de nudibrânquio. Nude, você sabe o que é, já receberam alguns, né? E brânquio, brânquia. Então, brânquia nua, tá? Porque elas ficam expostas ali em cima do corpo do animal. Alguns nudibrânquios até têm concha, mas é sempre interna, dentro do corpo do animal e não por fora, tá? A gente tem aqui a reprodução deles. São animais, então, que são monóicos, ou seja, são animais, então, hermafroditas, mas com desenvolvimento direto. Isso quer dizer, então, que caracol já nasce com concha e tudo, como eu falei, já nasce um caracolzinho, só que em miniatura, certo? Perfeito. Continuando, a gente tem aqui ainda a classe cefalópoda. Céfalo, cabeça, poda, pé, ou seja, os pés estão na cabeça, que são os tentáculos. Estamos falando aqui, então, do polvo, da lula e do náutilus. São os maiores moluscos, todos exclusivamente marinhos, sem exceção, certo? São animais que apresentam os tentáculos, sendo 8 no polvo, 10 na lula e 40 ou até mais dentro do grupo dos náutilos. Tá? Esse grupo de animais é interessante porque, além no caso dos tentáculos, eles apresentam as glândulas de tinta e são comuns também ali nos gastrópodes, as lesmas, os nudibrânquios, né? Eles apresentam também glândulas de tinta. Mas é bem mais característica dentro desse grupo. E além disso, eles têm uma característica muito legal deles, que são os cromatóforos, que são células capazes de fazer uma alteração no padrão de cor desses animais. Eu gosto de trabalhar essa ideia do cromatóforo quando a gente fala do polvo, né? São animais aqui, então, que a gente pode colocar aqui. Camuflagem polvo, tá aqui. Olha só, a gente tem aqui então nessa imagem, por mais que não pareça, temos um polvo aqui, certo? O polvo usa 3 padrões para fugir de predadores. Primeiro, camuflagem. Fica escondidinho e torce para ninguém ver ele. Se por acaso ele notou que o predador conseguiu reconhecer, o que ele vai fazer? Ele vai expandir o corpo e vai mudar de cor, de forma bem acelerada, para tentar assustar o predador. Caso isso ainda não funcione, ele contrai a glândula de tinta, joga a tinta na água que dissolve muito fácil e vai embora dali. Tá? Então, olha só, a gente tem aqui
o mergulhador chegando perto do polvo, o polvo já está ficando nervoso, vê que não está funcionando muito bem, mas está bem preparado. Quando o mergulhador chega mais perto, ele muda de cor rápido, viram? Como ele continuou chegando, contraiu a glândula de tinta, jogou a tinta na cara e disparou. Tá? Então são exemplos que a gente tem aqui dos 3 mecanismos que o animal apresenta então ali como sistema de proteção. Então olha a capacidade de camuflagem, né? Ah, mas o camaleão também. O camaleão demora 5 minutos para trocar de verde claro para verde escuro. Esse animal tem uma baita camuflagem, coisa de segundos. E eles podem mudar até a textura da pele. É uma loucura. Tá? Beleza. Passando aqui então essa parte da coloração, importante destacar que o grupo aqui dos cefalópodes são animais dioicos com desenvolvimento direto, todos se desenvolvem sem fase larval. Então aqui a gente tem o exemplo do polvo, né? Esse aqui é até o maior espécime de polvo que tem, que é o polvo gigante do Pacífico, chega ali seus 6 metros de comprimento. Tá? Aqui são chamados polvos dumbo pela orelhinha, são polvos de grande profundidade oceânica. Temos aqui ainda, pronto. Temos aqui ainda a lula, né? A lula, então, é um animal diferenciado do grupo, é o maior espécime, então, ali de invertebrados do planeta. As lulas também têm os cromatóforos, que são essas bolinhas que a gente está vendo, né? O manto dela tem esse formato ali de torpedo, que gera grande velocidade, tá? E são animais que apresentam 10 tentáculos. Bom, aqui a gente tem a lula de Humboldt, tá? Da corrente de Humboldt lá perto do México. Essa lula chega a 2 metros de comprimento. Ela tem uma história muito doida, por quê? Porque essa lula ela nasce muito pequena, mais ou menos desse tamanho, uns 2 centímetros no máximo. E essa lula chega até os 2 metros de comprimento, só que ela só vive 1 ano. Então ela vai de 2 centímetros a 2 metros em 1 ano. É o animal com a taxa de crescimento mais rápida de todo o reino. Se a gente crescesse nessa velocidade, uma criança de 1 ano seria o tamanho de um ônibus, para ter uma ideia. Então olha a velocidade absurda. E aqui nós temos duas mãos aqui, outras duas de pescadores puxando uma lula colossal. Essa aqui é pequena, tem uns 6 metros, mas só para ter uma ideia do tamanho absurdo que o molusco pode apresentar. Tá? Outro animal do grupo aqui são os cefalópodes, cefalópodes conhecidos como náutilos. Os náutilos são animais que são os únicos dentro do grupo que apresentam conchas externas. Polvo não tem concha, lula tem a concha interna, chamada de sépio, de Ciba, tá? Que é uma estrutura ali meio translúcida que fica no corpo, dentro do corpo, sustentando o organismo. Tá? E aqui a gente apresenta então a concha externa do Nautilus, que pode apresentar mais de 40 tentáculos. Um grupo que já dominou os oceanos, mas hoje fica restrito a algumas áreas. Tá? Temos aqui duas classes mais aceleradas, classe poliplacófora, animais que têm várias placas, por isso o nome poliplacófora, encontrados no ambiente marinho, tá? Parecidos então até com os gastrópodes em algumas questões. Temos os Scaphopoda, esses não são encontrados aqui, somente ali no hemisfério norte. Tem uma concha no formato de dente de elefante, tá? Por isso também são chamados ali de moluscos de dente de elefante. E são animais que apresentam então os tentáculos ali e um disco pedal para poder cavar e se enterrar no solo. E por fim nós temos a classe bivalva. A classe bivalva é a classe, como falei, de importância econômica aqui no estado. Nós somos os responsáveis por 98% do mercado de ostras no território brasileiro e mais ou menos esse porcentagem também, 90%, 95% do mercado de mariscos no território brasileiro, certo? Então é um grupo extremamente importante economicamente falando. Os bivalves têm esse nome porque tem duas valvas, ou seja, uma concha dividida em duas, ela abre e fecha. Pode ser chamado também aqui de pelecípoda, porque tem um pezinho ali que utilizam para poder se fixar no substrato com o cemento, ou um pezinho que serve para cavar, para o animal então poder se enterrar na areia. Tá? São animais que não têm cabeça, então não tem a rádula, não tem simetria bilateral, são animais assimétricos, não tem sistema nervoso central, o sistema nervoso agora passa a ser difuso, tá? E são animais que têm o desenvolvimento indireto, ou seja, apresentam fase larval, larva trocófora, a mesma larva que a gente vê nos anelídeos, tá? Mas uma característica que aproxima o grupo dos anelídeos em si, certo? Nós temos então aqui a ostra tradicionalmente conhecida, o marisco que a gente vê por aí também, esse aqui é o pecten, também conhecido como vieira. A vieira não é fixa ao substrato, quando ela se sente ameaçada, ela abre e fecha e vai fugindo. Temos esse pezinho ali de cavar que eu comentei no caso do Moçambique, muito comum nas praias aqui no litoral, junto com a tatuíra, aquela conchinha alongada. Então temos alguns exemplos aqui que a gente tem de moluscos desse grupo. Perfeito? Bom, a gente tem aqui uma questão interessante, só para ver como é que isso aqui pode apresentar na prova.
Com base nas características dos moluscos, assinale V verdadeiro ou F falso as afirmações abaixo. Primeira, os moluscos apresentam simetria radial. Não, os moluscos apresentam simetria bilateral, então está errado. Segunda, o corpo é constituído por cabeça, pé e massa visceral. Ótimo, a cabeça, onde tem ali estruturas, claro, tem exceções, óbvio, que é o caso dos bivalves, mas a maioria tem cabeça. O pé, que é aquela região que toca ao substrato, ou o tentáculo, né? E a massa visceral, que é o que é revestido pelo manto, então está correto. Depois, os bivalves possuem sifões para entrada e saída de água. Todo bivalve tem. Os outros grupos, a boa parte também apresenta. Então, sifão de entrada e saída está bem correto. E a última, a composição da concha externa é calcária ou celulósica. Não, eles não viraram uma árvore do nada para ter celulose, né, pessoal? Então, fica ali falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, alternativa C. Só para mostrar como é que pode cair moluscos na prova. Perfeito? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima aula.